Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de botânica, né? Estamos na temática botânica neste semestre, né? E mais algumas outras temáticas que estou disponibilizando aí no canal, mas para você que se interessa por botânica ou que está atrelado aos estudos da botânica neste momento, né? Nós estamos na quinta aula. Esta aula ela fala sobre os aspectos reprodutivos das angiospermas, né? As angiospermas são plantas extremamente importantes, como a gente vai estar vendo já já, de uma perspectiva evolutiva. Um outro ponto bacana também é que as angiospermas são consideradas plantas espermatófitas, né? Ou seja, elas possuem, evidentemente, que o desenvolvimento delas é feito, né, a partir da semente. Então, elas possuem sementes, né, pessoal? Você está tendo aula comigo, professor Vitor, e é um prazer muito grande recebê-lo novamente. Então, quais serão os conteúdos que nós estaremos abordando, discutindo na aula de hoje? Inicialmente, a estrutura da flor, tá, pessoal? A gente vai discutir a estrutura da flor, a parte da flor, vamos falar um pouquinho sobre os verticilos protetores, os verticilos reprodutores, enfim. Na sequência, estaremos estudando a formação do grão de pólen, né? Onde a gente vai estar estudando aí em detalhes inicialmente, né? O gametófito masculino, depois a formação do saco embrionário e o gametófito feminino. Beleza, galera? Na sequência, o ciclo reprodutivo das angiospermas, passando para frutos, né? Onde estaremos detalhando as partes dos frutos, né? De modo geral, classificando esses frutos e falando um pouquinho sobre pseudofrutos. Depois temos as sementes, as partes da semente, a germinação, a dormência, a dispersão, enfim, um detalhamento bem grande, né, no que diz respeito aí às regiões da semente, enfim. Depois, mecanismos de reprodução assexuada e exercícios para finalizar o nosso capítulo, né, capítulo número 5, né, que diz respeito aos aspectos reprodutivos das angiospermas. Você já sabe, se você tem alguma dúvida, né, pode me escrever, você já tem o meu e-mail, você já tem o meu contato, pode ficar à vontade e me escrever sempre que precisar, não fique envergonhado. É importante que você compreenda, né, que as flores elas representam uma das mais belas modificações evolutivas na natureza. No contexto evolutivo das plantas, pessoal, o surgimento das flores, né, no caso das angiospermas, passaram a consistir num domínio muito relevante do ambiente terrestre. Isso contribuiu muito também com a evolução de outros animais, né? E isso até chegar aos seres humanos, evidentemente, que puderam, por exemplo, nutrir-se, né, e fazer de abrigo as plantas e as flores, né, pessoal? É claro que não os seres humanos, mas outros animais de menor porte de fato, tá? É importante você observar esse contexto evolutivo. O surgimento das flores também possibilitou a formação dos frutos, né, que caracterizam de fato as angiospermas, tá, pessoal? Os frutos, eles protegem as sementes, né, e que ao germinarem, né, ou seja, as sementes ao germinarem, né, elas permitem a continuidade da espécie desse grupo aí de vegetais, né, as angiospermas. Isso é um ponto muito importante e muito relevante no nosso estudo, beleza, galera? Vou tirar o laser point aqui para ficar menos chamativo e você se concentrar na escrita e nas imagens. No que diz respeito à estrutura da flor, né, as flores elas constituem principalmente, né, de uma perspectiva aí fisiológica, o órgão de reprodução das angiospermas, né, das magnofiliotas. Elas são formadas por folhas modificadas, né, que se originam da atividade meristemática primária do ápice caulinar, pessoal. Durante o processo de floração, certos fatores ambientais, tais como iluminação, né, temperatura, a oxigenação e a umidade do solo, e também fatores internos, né, biológicos, fisiológicos da própria planta, como a ação hormonal, influenciam demais na diferenciação meristemática, determinando a ocorrência de modificações celulares para a formação dessas flores, tá? Isso é um ponto bem importante, tá, galera?
Então vale a pena estar anotando esses tópicos aí. E se eu falei um pouco rápido, vale a pena você voltar, né, no vídeo e pausando a minha fala para você conseguir copiar essas coisas importantes. Mas a minha fala está sintetizada nesses 3 pontos aí, pessoal. No que diz respeito à anatomia da peça floral, né, a anatomia da flor, as peças florais, vamos dizer assim, né, é válido você compreender que, de início, né, a flor se prende ao caule pelo pedúnculo, né, que é o eixo de sustentação da flor, né, na extremidade alargada do pedúnculo, né, a qual você vai ter uma região denominada de receptáculo floral. Nessa região do receptáculo floral, fixam-se as peças florais, né, geralmente dispostas em círculos, o que vai formar os verticílios florais protetores e reprodutores. Beleza? É também importante você perceber, meu caro amigo e minha cara amiga, que uma flor completa, ela apresenta todos os verticílios florais, incluindo estruturas reprodutoras femininas e masculinas, né? Por isso, também pode ser chamado de monóclina, né? Do grego monos, e clinem, leito conjugal, ou hermafrodita, né, pessoal? Então você vai perceber que uma flor completa, ela apresenta tanto, né, o órgão reprodutivo masculino quanto, né, o feminino, as estruturas reprodutivas masculino e feminino, beleza? Os verticílios protetores, né, eles podem ser considerados 2 aí, vamos lá. Cálice, né, que é o verticílio mais externo, formado pelo conjunto de sépalas, né, pessoal? Geralmente as sépalas são verdes, mas elas também podem se apresentar coloridas. E você tem a corola, segundo verticílio floral, formado pelo conjunto de pétalas, né? Veja bem que no primeiro, no cálice, eu falei sépalas. No segundo, na corola, eu falo pétalas. De modo geral, as pétalas são coloridas. E no que diz respeito aos verticílios reprodutores, né, você vai ter o androceu, que do grego vem de andros masculino, né, que nada mais é que um conjunto de estruturas reprodutoras masculinas, né, representadas pelos estames, né? Você consegue identificar então a beleza aí dos estames, né, onde você vai ter a representação da estrutura reprodutiva masculina. Cada estame é uma longa folha modificada constituída de filete e antera. O filete é a haste de sustentação, beleza? É a anteninha, vamos dizer assim. E a antera é a região que protege os 4 sacos polínicos, onde você vai ter a ocorrência, né, da produção de grãos de pólen. Então aí você tem informações bem importantes e essa imagem ela vai ilustrando isso daí para você, tá bom? O gineceu também é um verticílio reprodutor, tá, pessoal? O gineceu vem do grego, né, giné, que significa mulher, né? O gineceu é um conjunto de estruturas reprodutoras femininas, né, constituídas por folhas modificadas, denominadas de carpelos, tá? Uma flor pode ter um único carpelo ou vários, né? Que neste caso os carpelos eles podem acabar se fundindo, né? Formando um pístilo. Cada carpelo ele é composto por estigma, estilete, ovário e óvulo, beleza? O estigma é a região superior e viscosa que recebe o grão de pólen. O estilete é a haste de sustentação. E o ovário é a porção inferior e dilatada que protege os óvulos, pessoal. Após o processo reprodutivo, você vai perceber, né, que se encerra com a fecundação, o ovário ele vai formar um fruto, né, e os óvulos eles formam a semente. Então, após o processo reprodutivo, que ele vai se concluir com uma fecundação, de fato, né, o ovário dessa planta ele forma o fruto. E os óvulos internos ali, eles vão formar a semente, tá? Vem daí, então, um termo, né? Angiosperma, que do grego vem de angium, vaso, e esperma, semente. Significando, portanto, que os carpelos, eles se fecham e formam um vaso protetor, né? Um fruto, né? Das sementes contendo aí embriões. Beleza, pessoal?
Então, você está identificando aí nessa imagem essas estruturas que eu vou comentando aqui com você. É válido você também saber que as eucotiledôneas, elas apresentam as sépalas normalmente verdes, né, e as pétalas de cores variadas. Esse conjunto denomina-se de perianto, que também deriva do grego, né, peri, ao redor, e anthos, flores, né. As monocotiledôneas, por sua vez, elas apresentam normalmente sépalas e pétalas da mesma cor, que são tépalas, né, vamos dizer assim, variando a forma e a disposição destas estruturas, tá, pessoal? Nesse caso, né, das monocotiledôneas, o conjunto denomina-se perigônio, que também deriva do grego, chamado peri, ao redor, né, e gonos, de geração. Algumas flores, elas são consideradas incompletas. O que isso significa? Que elas não têm mais de um ou mais de dois, né, vamos dizer assim, verticílios florais. É o caso de algumas monocotiledôneas, por exemplo, o milho, a grama de jardim e o arroz. Algumas dessas monocotiledôneas, elas não têm flores, né, ou as flores não possuem partes coloridas, vamos dizer assim. Portanto, não se deve pensar que essas flores são sempre estruturas vistosas e atraentes. Muitas vezes elas são bastante, vamos dizer, pouco visualizadas num contexto de um jardim, tá bom? Então fica aí para você as estruturas, né, as partes de uma flor. No que diz respeito à formação do pólen, né, o início do gametófito masculino, você vai perceber que cada espécie de planta fanerógama apresenta grãos de pólen com tamanho, forma e estrutura da parede celular bastante característicos, tá? Primeiramente, os grãos de pólen eles devem ser formados no interior da antera, como você pode perceber ali na primeira imagem, né, e na segunda imagem. Se você analisar um corte transversal de uma antera jovem, você vai observar que ela é constituída por duas porções arredondadas, ó, como você pode perceber ali, ó, o estame, né, sendo identificado aqui, ó, né, duas porções arredondadas. Cada uma dessas porções apresenta dois sacos polínicos, né, denominados de microsporângios, pessoal, onde se encontram células diploides, né, que também são caracterizadas aí por 2N, como a gente pode ver na imagem, chamadas de células mães dos microporos. Essas células elas irão originar os grãos de poros progressivamente, como você pode acompanhar pela imagem. É muito interessante você saber que cada célula mãe sofre meiose e origina 4 microsporos, que são esporos haploides, né? Ou seja, M. Beleza, pessoal? Em seguida, os microsporos eles sofrem mitose, originando duas células, a célula vegetativa, ou também chamada de célula do tubo, e a célula germinativa, que também pode ser chamada de célula reprodutiva. Ambas constituem a estrutura bicelular conhecida como grão de pólen. Cada grão de pólen, pessoal, encontra-se envolvido por uma parede de celulose, a intina. Então isso é válido você também anotar. Os grãos de pólen, eles são envolvidos por intina. É uma cobertura, né, um involucro resistente, né, que você vai ter aí a denominação de exina. Quando a antera amadurece, os dois sacos polínicos eles desaparecem, restando apenas uma cavidade cheia de grãos de pólen, né, denominada de câmara polínica. Ao se abrir, a antera libera o pólen, que é transportado por meio da polinização. Então aí está um processo bem interessante, que a gente consegue resumir nessa imagem, e eu expliquei aí em detalhes para você. Agora, no que diz respeito, aqui está a continuação, tá, pessoal, para você conseguir observar o que eu comentei também, tá? Agora, no que diz respeito à formação do saco embrionário gametófito feminino, né, você vai perceber o seguinte: o gineceu ou pístilo pode ser constituído por um ou mais carpelos. Dentro do gineceu existe uma região dilatada na base, denominada de ovário, em cujo interior, né, então dentro lá do ovário, você vai ter a presença, né, de óvulos, e esses óvulos eles são formados ali, tá?
Nas angiospermas, os óvulos eles apresentam um tecido interno, né, protegido por dois tegumentos, o externo, ou prímina, e o interno, ou secundina. Entre esses tecidos protetores há uma abertura, a micropila, tá, pessoal, por onde passa o tubo polínico quando ocorre a polimerização. No interior do óvulo, no interior do óvulo, né, de megasporângios, encontra-se a célula-mãe do megasporo, tá? Que é 2N, né, pessoal? Que realiza a meiose, originando 4 células haploides. Dessas, apenas uma sobrevive e as outras 3 elas se degeneram, tá? As células que sobrevivem, né, restantes, é o megasporo funcional. E você vai perceber que, como esse megasporo funcional ele vai crescer bastante, e seu núcleo haploide ele vai realizar uma série de divisões, né, na realidade totalizando 3 divisões mitóticas, originando, portanto, 8 núcleos haploides, tá, pessoal? Todo esse processo dá origem ao saco embrionário, né, que corresponde ao gametófito feminino. Essa estrutura ela é composta por 7 células, formadas a partir dos 8 núcleos, pois algumas dessas células são binucleadas, né? Maravilha. Aqui você está vendo o contexto geral, né? Como a gente vai falar na sequência agora do ciclo de reprodução das angiospermas. É muito válido, né? É importante que você saiba que se você tem alguma dúvida, tem alguma colocação, mande no e-mail, né? Manda lá pra gente, entra no chat, bate um papo com a gente, vai ser um prazer poder conversar com você sobre isso, tá bom? Quanto ao ciclo reprodutivo das angiospermas, é importante você compreender que o processo reprodutivo sexuado dessa planta envolve 3 etapas, tá? A polinização, a formação do tubo polínico e a fecundação. A polinização, como eu acabo de falar, é a primeira etapa, e ela consiste no transporte dos grãos de pólen, enquanto que a formação do tubo polínico é a passagem dos gametas por este tubo. E a fecundação, que é essa última etapa, ela é a origem, né, o desenvolvimento do fruto e da semente. Vamos falar um pouquinho então sobre a polinização para continuar dando andamento nesse processo do ciclo reprodutivo. A polinização é o transporte dos grãos de pólen da antera ao estigma. Certas flores realizam a autopolinização, né, em que o pólen passa diretamente do estame ao carpelo da mesma flor. Nesse caso, a flor é monóclina ou hermafrodita, ou seja, apresenta simultaneamente o androceu, que corresponde à estrutura reprodutora masculina, e o gineceu, que corresponde à estrutura reprodutora feminina, né? No entanto, a maioria das plantas, né, a maioria das flores, né, elas realizam a polinização mais comum, que é a cruzada ou indireta. Esse tipo de polinização ela possibilita a passagem do pólen de antera de uma flor para outra, tá, pessoal? Isso é um ponto bem importante. Se você levar em conta a evolução das plantas, né, a polinização cruzada é muito mais vantajosa, pois ela possibilita a ocorrência de combinações genéticas diferentes entre as espécies, como a gente já conversou, inclusive, né, em zoologia, só para fazer um parênteses rápido aí com você, tá? No entanto, para que isso seja possível, né, a polinização cruzada, no caso, né, a zoologia a gente falou de fecundação cruzada, né, pessoal? No entanto, para que seja possível essa polinização cruzada, diversos agentes polinizadores devem transportar os grãos de pólen, assegurando uma eficiência maior nessa reprodução, tá? Os agentes mais comuns que transportam os grãos de pólen são o vento, né, os pássaros, os insetos, os morcegos, a água e a polinização artificial mesmo, né, realizada por nós, os seres humanos. Até alguns moluscos e caramujos eles podem realizar o processo aí de polinização, tá bom? Mas de modo geral, as flores polinizadas pelos ventos, como as flores do milho, né, e as outras gramídeas, que são um pouco menos vistosas, vamos dizer assim, elas não apresentam nectários com secreção açucarada, né, que você vai ter ali dentro o néctar. Possuem estigma com maior superfície e principalmente produzem maior quantidade de pólen. Por isso, pessoas alérgicas ao pólen, eles devem evitar plantações de milho, principalmente nas épocas aí de polinização, tá? Então aí você já sabe um pouquinho sobre a polinização, né?
e você consegue compreender a importância da relação animal e vegetal nesse caso também, né, pessoal? Agora, no que diz respeito à formação do tubo polínico, né, você vai ter como principal processo dessa fase a passagem dos gametas, tá? Você vai perceber que a parede mais externa, a exina do grão de pólen, ela apresenta uma rugosidade que facilita a sua aderência ao estigma, né? E ao entrar em contato com o estigma, o pólen ele germina. Consequentemente, a célula vegetativa do tubo comanda a formação do tubo polínico. É importante você destacar aí em seu caderno que a germinação do pólen somente ocorre se ele atingir o estigma de uma flor da mesma espécie. Ou seja, os grãos de pólen de uma espécie qualquer, né, não conseguem polinizar outras flores de outra espécie. Você vai ter aí uma certa necessidade de manter a relação entre as mesmas espécies, tá? Durante a formação do tubo, o núcleo da célula germinativa, que também pode ser chamado de reprodutiva, ela sofre uma mitose, pessoal, originando duas células gaméticas, espermáticas haploides, também chamadas, né, de núcleos gaméticos, que funcionam como gametas masculinos. Esses dois gametas são transportados ali pelo tubo polínico, passam pela micropila e são encaminhados lá para o interior do saco embrionário, o gametófito feminino, lá onde vai estar ocorrendo a fecundação, beleza? E é muito bacana você perceber, então, que esse processo ele pode ser observado, deixa eu colocar aqui o nosso laser point agora, para você conseguir ver, nesse caso aqui, né? Você consegue aqui, ó, as células espermáticas, elas vão percorrer pelo tubo polínico, aqui já transmitiu, ó, e vai acontecer lá dentro a fecundação, beleza? Lá no ovário. Já a fecundação, que é essa terceira etapa, né, ela vai ser caracterizada pela origem do fruto e da semente. Lá nas angiospermas, pessoal, os dois gametas masculinos são atuantes, né, ocorrendo então uma dupla fecundação assim que eles atingem o ovário, né. É válido você também destacar que um dos gametas masculinos ele fecunda a oosfera, tá? Isso é um ponto importante, determinando a formação de um zigoto 2N. E o outro ele vai fecundar os dois núcleos polares, né, lá da célula central, formando a célula-mãe ou endosperma, né, a célula-mãe do endosperma, melhor dizendo, que tem um núcleo triploide. Então, aí nessas imagens a gente consegue, e junto com a explicação, né, a gente consegue sintetizar bastante o ciclo reprodutivo das angiospermas. No que diz respeito à anatomia do fruto, que também é algo muito importante das angiospermas, né, você vai perceber que após a fecundação, a flor ela sofre intensas modificações, né, de todos os seus componentes, sobrando apenas o pedúnculo e o ovário. Todo o restante, basicamente, ele se degenera. E o ovário ele se desenvolve e transforma-se em fruto, e cada óvulo origina uma semente. Deste modo, ó, isso é um ponto importante, o ovário ele se desenvolve e transforma-se em fruto. E cada óvulo ele origina uma semente, tá? Isso é um ponto muito importante. Deste modo, a grande novidade das angiospermas em termos de reprodução é a presença de frutos, tá, pessoal? Que servem para proteção e veículos de dispersão de sementes maduras, o que de uma perspectiva evolutiva é muito bacana, muito importante, né? Os frutos também são portadores do embrião do indivíduo, que é a semente, né, que ela contém o DNA vegetal ali, o que vai fechar o ciclo de vida das angiospermas. No que diz respeito à anatomia dos frutos, então, o fruto verdadeiro, né, ele é constituído pelo pericarpo, né, e agora eu acho que vale a pena a gente estar destacando aí, né, você tem o pericarpo, você tem, dentro do pericarpo, você vai ter algumas regiões, tá, pessoal? Sendo o epicarpo, que aqui a gente nessa imagem vê como esocarpo, tá? Você tem o mesocarpo, que nessa imagem aqui a gente também vê como mesocarpo, e o endocarpo, que aqui ó, a gente consegue identificar bem nitidamente o endocarpo aqui, tá bom? O epicarpo ou esocarpo é a porção mais externa, né, e é considerada também a casca do fruto. O mesocarpo, pessoal, é a porção intermediária, geralmente ela é muito suculenta nos frutos, né? E você vai perceber
que ela está bem rente ao epicarpo. E o endocarpo, né, é a porção mais interna que envolve as sementes, né? De uma perspectiva de classificação dos frutos, né, os frutos eles podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpo que eles apresentam, né, sendo os frutos secos, né, um exemplo, né? Então você vai perceber os pericarpos de frutos secos, eles são pobres em águas, né, sem substâncias nutritivas, encontrados normalmente, né, em ervilhas e castanhas, né? E você vai ter frutos que são carnosos, que os pericarpos são ricos em água, né, bastante hidratados, então, e em substâncias nutritivas, então, né? E aí a maçã, o limão, tá? Você pode também classificar de acordo com a deiscência, né? Então, sendo frutos deiscentes, onde você vai ter o pericarpo que se abre, né? E quando o fruto está maduro, por exemplo, a ervilha, e frutos indeiscentes, né? Onde o pericarpo não se abre, não permitindo a saída das sementes. A maçã aparece de novo aqui, a laranja, enfim. E os frutos também podem ser classificados de acordo com o número de sementes que apresentam, né? Você tem frutos monospérmicos, né, que possuem apenas uma semente, o pêssego, o abacate, e frutos polispérmicos, né, que eles possuem mais de uma semente, por exemplo, a laranja e o melão. Beleza, galera? Muito bem. De uma perspectiva da anatomia da semente, então, que é uma outra estrutura muito importante, né, no que diz respeito à nossa aula de aspectos reprodutivos das angiospermas, né? Você vai ter, então, algumas regiões bem bacanas, o tegumento que vai estar revestindo externamente, né? Na sequência do tegumento, você tem uma parede desse fruto que vai estar fundindo, né, o tegumento da semente. Logo posteriormente à parede, você já tem o endosperma, né, onde lá no endosperma você tem a presença do cotilédone, que a gente já comentou sobre isso. E o cotilédone, ele vai nutrindo o embrião da semente, né? Esse aqui só tem apenas um cotilédone, sendo, portanto, uma monocotiledônia. Já este aqui, você consegue ver dois cotilédones, sendo, portanto, uma eucotiledônia, né? O embrião ele é nutrido por dois cotilédones aqui, né? Mas o endosperma ele permanece e o tegumento também permanece. Nessa outra imagem aqui, a gente está vendo outro exemplo de plantas, né? Outro exemplo de sementes, onde você identifica um broto também. E este broto, né? Ele pode ser muito facilmente identificado em continuidade com uma radícula, né? Essa radícula ela está associada ao cotilédone aqui, tá? E essa casca, né? Como a gente tinha comentado aqui, ela faz aí função do tegumento. Quanto à germinação das sementes, que é um ponto bem importante também, que vale a pena você estar anotando aí, né? Geralmente o desenvolvimento embrionário ele sofre interrupção durante o amadurecimento e a dispersão das sementes, tá, pessoal? E a continuidade desse desenvolvimento é denominado de germinação, tá? Então, o desenvolvimento contínuo é denominado de germinação, tá? Então, a semente que se desenvolve, ela germina, beleza? De modo geral, a germinação não ocorre dentro do fruto, né? Pois a umidade excessiva prejudica esse processo, tá? Durante a maturação embrionária, a semente perde água e torna-se seca. A germinação só ocorre quando a semente recupera a água perdida durante o seu amadurecimento. Por isso é muito importante, né, que a semente germine quando esteja sob condições favoráveis, né? E assim ela sai do seu repouso e entra em uma atividade fisiológica metabólica que possa progredir, tá bom? A germinação ela é influenciada tanto por fatores internos quanto externos, viu? Os fatores externos, né, eles constituem, então, as relações com o ambiente, como o arejamento, a umidade, a temperatura, a luminosidade. Já os internos, eles são intrínsecos da própria semente, né? Como a boa idade, a boa constituição física dela, beleza? Quanto aos mecanismos assexuados, né? Você vai ter aí uma perspectiva muito interessante, né? Pois algumas plantas, até mesmo as angiospermas, né, elas se reproduzem assexuadamente. Nesse tipo de reprodução assexuada, denominado também de multiplicação ou propagação vegetativa, novas plantas elas podem ser formadas a partir dos caules contendo brotos, né, de raiz, algumas vezes até mesmo de folhas. Isso acontece porque essa planta ela contém tecido meristemático primário ainda muito ativo, tá, pessoal?
cujas células são capazes de se multiplicar por mitose, né, dando origem às células que se diferenciam e se organizam em uma nova planta, né. Essas novas plantas formadas, normalmente elas possuem o mesmo material genético, né, não é normalmente, elas possuem o mesmo material genético, né, das plantas que as originou. Para finalizar o capítulo, aí, o capítulo 4, né, a nossa aula é número 5, o capítulo 4, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada na página 57, faça os exercícios ali presentes, faça um mapa mental e faça uma revisão das aulas anteriores. Assim você vai ter um aprendizado muito sólido. Eu agradeço muito a sua presença, fico muito feliz que esteja aprendendo e estou sempre à disposição para eventuais dúvidas que você tenha. Um forte abraço e até a próxima aula.